No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, aos 80 anos, Antônio Mendes Lima, médico pediatra e ativista social que dedicou sua vida a curar as crianças mais carentes de Água Clara, pequena vila do sertão paulista. Filho de uma escola primária, ele transformou uma postagem sanitária em uma referência para o atendimento às crianças necessitadas da região, recebendo a medalha de ouro do Ministério da Saúde em 1982. Ele nasceu em uma quarta-feira, dia 6 de janeiro de 1940, no Sagrado Coração da Casa número 7 da Rua dos Médicos, no centro da Vila das Flores, onde hoje se eleva a cidade de Água Clara. Filho de João Mendes Lima e Maria Santos, ele era o mais novo de 3 irmãos, sendo que os outros 2 foram para o céu antes dele. Ele _start Iro _start assista. Cresceu num ambiente de amor e solidariedade, ajudando a mãe na casa enquanto aprendia a ler com o pai. Aos 7 anos, ele já conhecia os nomes das plantas do jardim e sabia como cuidar da irmã mais nova, Kim _start Rose _start assista. Ana Maria. Quando completou 17 anos, Antônio partiu para a capital estadual estudar medicina e, em seguida, especialização em pediatria. Durante os fins de semana e feriados, ele voltava à vila ensinando os caminhoneiros e agricultores básicos de saúde, ganhando o apelido de Doutor do Povo. Em 1970, retornou para Água Clara como médico de posto e, em 1985, inaugurou a Clínica da Criança, que se transformaria em uma referência nacional. Seus pacientes _start Iroso foi lembrar eram gente amada e atendida com carinho, sem distinção de condições sociais ou etnia. Antônio sempre dizia que a saúde é direito de todos, e sua vida foi dedicada à prática deste credo. Ele foi homenageado como médico do povo em 1995, e em 2005 recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e assistência médica. Antônio era conhecido também por seu compromisso com a proteção ambiental. Ele se dedicava aos rios da região, cuidando da sua limpeza e preservação. Foi ele quem instaurou o Programa de Proteção Ambiental da cidade, que se tornaria um modelo para outras cidades do Brasil. A vida de Antônio foi marcada por tragédias, como a morte de sua esposa, Maria Clara, em 1988, e o abandono de seu filho, Paulo, aos 7 anos de idade. Mas ele nunca se desgastou e sempre disse: a vida tem suas dificuldades, mas é preciso seguir adiante. Além da sua profissão, Antônio era fervoroso colecionador de selos. Cultivava também uma pequena vinha no quintal de sua casa e gostava de ler livros sobre história e ciência antes de ir ao sono. Seu relógio de cuco sempre estava na mesma hora, e ele acordava cedo para cortar lenha no jardim. Sua vida foi lembrada com afeto em rádios locais e programas de televisão. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil sua vida, intitulado O Doutor que Curou uma Cidade. Em seu último aniversário, a Câmara Municipal de Água Clara inaugurou uma exposição em sua memória. No final de sua vida, Antônio gostava de sentar-se na varanda da sua casa velha, olhando para o céu enquanto ouvia música de violão. E assim ele faleceu, em 17 de maio de 2025, ao redor das 6 horas da manhã, com a brisa leve do início do dia e um olhar amado para o futuro. Seu coração, que batera tão forte na vida, silenciou-se em paz, deixando uma luz eterna na memória de todos os que conheceram. Esta manhã, à luz da tarde já caindo em seus telhados, Maria do Carmo Silva Ferreira deixou este mundo aos 73 anos. Nasceu em Santana dos Montes, pequeno povoado no sertão de Pernambuco, filha mais velha entre 6 irmãos. Como criança, Maria gostava de cuidar das flores que cresciam às suas costas e sonhava em ser doutora. Aos 17 anos, partiu para a capital buscar o sonho.
Estudou medicina na UFPE, foi professora de química no ensino médio por 20 anos e, posteriormente, dedicou-se à atenção primária até se aposentar. Como médica, Maria foi reconhecida pelo cuidado com seus pacientes, pela atenção às condições sociais e aos problemas psicológicos que os acompanhavam. Recebeu o Prêmio Jabuti de Saúde Pública em 2018 por seu trabalho inovador com a saúde mental em comunidades rurais. Maria foi casada com José Sérgio, o amor da sua vida, até que ele se foi precocemente em um acidente de carro em 2017. A morte dele marcou profundamente a vida dela, mas ela nunca parou de cuidar dos outros. Aos 60 anos, Maria fundou uma escola na favela vizinha onde ensinava crianças que sonhavam em serem médicos, advogados ou escritores, sem se preocuparem com o futuro. Em 2016, recebeu a Ordem do Mérito da Câmara Municipal por seu trabalho em prol da educação e da saúde das famílias mais carentes da região. Maria era também uma mãe carinhosa. Sua filha Ana, agora professora de literatura em São Paulo, lembra a presença materna. A chegada do mês de maio significava que ela já começava a coadir café na manhã e preparar goiabadas para o futuro ano. A casa sempre resmungava com a fragrância da cozinha, enquanto Maria cuidava de tudo, de todos. Aos 65 anos, perdeu a visão por conta de um tumor no olho direito. A perda foi difícil, mas ela nunca desistiu. Começou a aprender braille e a escrever poemas com o dedo. Sua biblioteca era cheia de romances clássicos brasileiros que lia ao pé da cama. Maria também cultivava orquídeas no quintal. Ao cuidar das plantinhas, sentia que tudo estava em movimento, mesmo que lenta e delicadamente. Era uma terapia para sua mente, um lugar para fugir do caos e do tempo. A Rádio Nacional falou de Maria hoje, recordando seu trabalho incessante com saúde e educação no sertão brasileiro. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem, e o programa Gente que Faz, da TV Cultura, fez um documentário sobre a sua vida. No entanto, o lugar mais especial para Maria foi sempre seu quarto. Aqui, ela tinha todo o seu amor presente. As toalhas de crochê que costurava, os livros antigos amarelos, as fotos dos seus amados e doentes cuidados. A janela aberta à noite, a música da chuva nos telhados e o cheiro das ervas secas na prateleira são coisas que ela deixou para nós. No entanto, ficaremos sempre lembrados dela pelo gesto mais simples, como ela tocava violão ao pé da cama, enquanto o vento soprava fora e as estrelas se escondiam atrás das nuvens. Assim, Maria deixou para nós um olhar que nunca se esqueceu do amor, do cuidado e do sonho. Em meio à exuberância tropical, surgiu uma figura inconfundível, Benito de Paula, o poeta encantador que compôs os sonhos de uma geração. A sua voz, profunda como o canto da natureza, enfeitou-se nas harmoniosas sinfonias do samba romântico, misturando as batidas do carnaval com sofisticação dos boleros e a elegância da música internacional. Nascido em um arranha-céu de favelas e ritmos, ele descobriu o piano no meio do barulho, como uma luz que irradia na escuridão. Esse instrumento se tornou a sua espada mágica, com que desafiava os diálogos da vida em um teatro onde o público era acompanhado por pássaros, maracatus e samba de enredo. Com as mãos delicadamente tocando os teclados do piano, Benito de Paula construiu um universo sonoro que se transformou em hino das ruas e cantigas dos corações. A sua música, uma balada vibrante, é a letra escrita pelo destino, a partitura composta por sentimentos de uma terra que anseia por amor e esperança. O tempo parecia parar quando ele cantava, e o mundo se encaixava em suas melodias como se cada nota fosse um pedaço do quebrado que o Brasil necessita para sanar os ferimentos do passado e reviver a fé no presente. A sua voz, intensa como o sol nascente, foi a chama que iluminou as sombras de uma geração perdida. A sua música, envolvente como o abraço de um amigo, é uma carta postal enviada do coração para além do horizonte. Ele foi o artista que se ofereceu como sacrifício no altar da inspiração, onde cada nota era um pedaço de si mesmo, e cada música, uma declaração de amor à vida. E hoje, suas canções são as lágrimas das estrelas, que caem em forma de música e se tornam parte da história do Brasil. Assim como o sol que se põe no mar, a memória de Benito de Paula se funde com o céu e vive para sempre nas almas dos amantes da música brasileira, uma testemunha eterna do poder da criatividade humana. A vida de Benito de Paula começou nas mãos abertas de uma matriz carioca,
naquele pé de serra que se estende no estado do Rio de Janeiro. A cidade de Nova Friburgo, cujas colinas sempre parecem cantar aos ventos, foi testemunha de um nascimento musical. Era uma família humilde, mas rica em sonhos e em afetos. A música já fazia parte dessa casa, como um fio invisível que amarrava o presente ao passado. Nas ruas, no ar, na brisa do matutino, andavam os ritmos mais populares daquele Brasil que, em suas festas e sambaques, sempre canta a vida. Era nesse ambiente vibrante que Benito foi amadurecendo, embaçado pelo sol da serra. A música fazia parte de seu sangue, era uma espécie de elemento primordial, inalavelmente presente. O piano, aquela caixa mágica das notas e sonoridades, foi o primeiro amor de Benito. As mãos pequenas, mas sólidas, começaram a explorar esse instrumento com tanta fé e paixão que pouco tempo depois já se destacava em sua família. Era uma habilidade precoce, um dom que parecia surgir das suas unhas mesmas. Ainda menino, ele improvisava melodias e transformava sentimentos em sons. Seus dedos tocavam com tanta graça que pareciam andar sozinhos sobre as teclas do piano. A música era sua língua, a sua voz, o seu espaço de liberdade. Era assim que Benito desbravava o mundo, cantando suas emoções e sondando seus sonhos. Cada nota era uma flor, cada melodia um rio, cada canção um mar, e ele, um pequeno barco à deriva no meio de sua própria música. E nesse mundo interior, aquilo que parecia apenas um sonho, começou a tomar forma. A arte se fez presente em sua vida com tanta força que acabou por se tornar seu destino, seu caminho. A música foi o leme de sua jornada e ele foi guiado pelo vento das notas, arrastado pelos riachos dos acordes e puxado pelas correntes dos ritmos. Era uma vida musical, um sonho vibrante, um canto alegre que ia além de si mesmo, numa busca infinita pela perfeição artística. E assim, Benito de Paula cresceu junto à música, como em _start assista. Uma flor nascente no meio das colinas friburguenses, absorvendo sabores e aromas da terra que o nutriu. A vida e a arte se fundiram em sua alma, dando origem a uma obra inconfundível, marcada pela essência do Brasil. Naqueles momentos de êxtase criativa, ele sentia-se possuído pelo espírito da música, como se fosse um canal divino, através do qual os anjos cantassem suas harmonias na terra. Era uma comunhão com o universo, um diálogo entre o céu e a terra, em que cada nota era uma oração, cada melodia uma bênção. A música de Benito foi sempre uma mistura de tradição e inovação, reflexo da cultura brasileira em suas mais belas manifestações artísticas. Em suas composições, encontramos o carnaval, a samba, a bossa nova, o choro, mas também elementos do rock, do jazz e do pop contemporâneo. Ele se tornou um mestre da harmonia, um maestro que conduzia o mundo da música com tanta habilidade que seus ouvintes ficavam magoados pela beleza de suas obras. Eles dançavam, sonhavam, amaram e choraram ao som de sua música, enquanto ele cantava a vida, o amor e a paixão, em um coro eterno com os anjos do céu. A obra de Benito de Paula é uma testemunha viva da riqueza cultural brasileira, um tesouro escondido nas almas das pessoas que ouvem suas músicas. É uma celebração da vida, uma homenagem às emoções e aos sentimentos que nos movem, transforma-nos e fazemos nós mesmos. A música de Benito é um olhar profundo e compassionado sobre o mundo, uma carta escrita com as notas do piano e a voz da alma. É uma lembrança viva dos tempos de sua infância e adolescência, quando a música foi seu refúgio e seu redentor, em um Brasil que se abre para o mundo, mas nunca esquece sua origem. A história de Benito de Paula é uma jornada musical, uma viagem sem rumo fijo, mas cheia de beleza e emoção. E a música, sempre presente, foi seu guia, sua luz, sua vida. A música, como disse ele mesmo, é o que mais amou na vida e é pelo amor a ela que ele viveu e viverá para sempre. Em cidades de lama e calor, onde o sol incandescente derramava seus raios sobre a terra seca, Benito de Paula andava com os olhos mirados para o céu. Aquelas estradas quebradas, esse ar caçador do sertão, tudo servia de palco à sua juventude. Nascido e criado entre as açoites dos pais e os abraços da mãe, ele aprendeu cedo que a vida é um conflito, uma dança incessante entre o amor e a luta. Os bares eram suas igrejas, cada um deles contando uma história diferente. O bar do Lélio, com seus tapetes de pano escuros e misteriosos, onde as sombras dançavam ao som dos soturnos cantos.
E o Clube do Táxi, cujas paredes amarelas testemunharam a primeira vez que ele levantou a voz em frente à multidão, como se tudo fosse um sonho. Como as folhas da mangueira no verão, as canções de Benito surgiam do choro e do medo, da esperança e da paixão, e eram lançadas ao vento. Eram frutas amargas, mas cheias de suco, lembravam a vida, dura, bela e incerta. Ele compunha na hora do talvez, quando o fim era mais certo que o começo, e as canções surgiam como flores no deserto. Eles eram suas cartas para o mundo, escritas com o sangue das suas mãos e a lágrima de seu coração. E não importava que ninguém o ouvesse, ou que as notas se afogassem na solitude. A música era sua vida, seu resgate do silêncio e da obrigação. Cada acorde era uma declaração de amor à vida, cada verso um tesouro escondido no fundo dos olhos. E assim, ano após ano, ele se transformava, como o caracol que escapa de sua concha. A música era seu berço e seu túmulo, onde em underline startava ou enterrava os sonhos. E cada canção era um pedaço de si mesmo, uma página da sua vida escrita em notas e acordes. E a cada passo, ele se aproximava do que sempre havia sonhado: transformar o silêncio em música, a tristeza em alegria e a vida em um poema eterno. E é nessa jornada que Benito de Paula encontrou seu verdadeiro nome, um artista, um mensageiro das sombras, cuja missão era cantar o amor e a vida mesmo no meio do ódio e da morte. No auge do verão brasileiro, no coração de uma cidade vibrante e colorida, surgiu a voz de Benito de Paula, um poeta encantador da música, cuja alma se deslumparam em cada nota de seu violão. Ele era mais do que um artista. Ele era um embriague em underline start assista em underline start assista. Novo Zeus dos palcos, que abalava as almas com suas canções e revitalizava o coração da gente como um florescimento primaveril. Seu nome se tornou sinônimo de emoção e magia, um lembrete constante do poder das artes. Em uma terra onde a música é mais do que uma forma de expressão, é uma espécie de língua materna, falada por todos. A voz de Benito de Paula era tão presente na vida cotidiana quanto o canto da sereia no mar ou a dança dos pássaros no céu. Era uma presença inconfundível, uma espécie de místico que se embebia no ser humano através das suas composições, com letras que eram mais do que palavras. Eram sonhos, sonhos que voavam no ar e caíam nas almas dos ouvintes como neve dourada. Retalhos de Cetim e Charlie Brown foram suas canções mais conhecidas, mas era difícil distinguir uma canção preferida de outra. Tudo o que ele compunha parecia ser uma parte essencial de si mesmo, como peças do puzzle da sua vida. E cada nota de seus álbuns era um fragmento da sua alma, preservado para sempre em gravados e vinis. Ele se tornou um fenômeno popular, uma espécie de deus dos palcos que se deslumparam no cenário musical brasileiro. A cada passo que ele dava naquele mundo artístico, a música vibrava mais forte, como as ondas do mar em tempestade. Benito de Paula recebeu inúmeros prêmios e homenagens por sua obra, mas o que lhe importava realmente era o amor da gente por sua música, aquele olhar encantado que ele recebia quando saía no palco, e aquele sorriso de gratidão quando as pessoas cantavam suas músicas. Ele foi consagrado como um dos grandes nomes da música brasileira, sempre fiel ao seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. E sua presença nos programas de televisão, rádios e palcos de todo o país continua sendo lembrada com afeição. As músicas continuam tocando, as canções voam pelo ar como um coro celestial, e Benito de Paula continua sendo um mito vivo na história da música brasileira. Ele foi uma luz na vida de tantas pessoas, uma luz que ainda brilha com tanta força em sua ausência. E a música continua vibrando como a alma dele mesmo, e a vida continuou cantando suas canções,